Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 11 de março de 2025. E antes de fazer a leitura, eu quero trazer para vocês uma meditação. Esses textos que eu tenho trazido antes da leitura não são meus, não são autoria minha, mas eu também não conheço, não sei quem são os autores. Alguns até chuto a dizer, mas não tenho certeza. Eu gostaria para fazer a devida referência em respeito a cada um deles, mas infelizmente não sei quem são os autores. Hoje eu quero trazer uma outra meditação. Também não sei quem é o autor, mas mexeu muito comigo essa frase, que diz o seguinte: a evidência de que abraçamos o Evangelho não é falar um punhado de aleluias, mas a evidência de abraçarmos o verdadeiro Evangelho é andarmos em santidade. E aqui digo eu, para que possamos conseguir andar em santidade, é necessário conhecer, através das Escrituras, qual é o conceito de santidade da parte de Deus. Para que nós conheçamos, saibamos como andar, nós temos que ter esse conhecimento bíblico, conhecer, buscar, prosseguir em conhecer a Deus. A Bíblia nos ensina como agir, como nos comportar, como pensar. Você pode pensar, a Bíblia me ensina como pensar? Sim. O apóstolo Paulo disse assim, pensar nas coisas que são do alto. Porque quando focamos os nossos pensamentos nas coisas que são da terra, nas coisas que vão nos dar riqueza, que vão nos dar prazer, que vão nos dar descanso, acabamos voltados para o pecado. E aí nós nos afastamos de Deus. Mas quando pensamos nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus, que são para agradar a Deus, então nos aproximamos da santidade. Não foi à toa que Jesus disse assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou o que haveis de vestir. Essas coisas os outros pensam. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos a vontade de Deus, que Ele reine em nossa vida como Ele reina no céu, como Jesus ensinou na oração modelo, nós estaremos conseguindo andar em santidade, tá? Vamos lá, hoje nós vamos fazer a leitura de Josué 17, 18 e 19, além do Evangelho de João, capítulo 9. Mas antes de ler, acatando a sugestão de um dos nossos amigos, uma amiga em particular que está nos acompanhando no YouTube, eu quero fazer uma rápida oração para iniciar a leitura. A oração é importante, ela precede a leitura porque pedimos a Deus que nos dê conhecimento. Então, se você me permite, eu quero fazer essa rápida oração. Senhor Deus, quero entrar na Tua presença para pedir que o Senhor nos dê a graça e o conhecimento do Senhor. Abre-nos a mente e o coração, faça-nos compreender, entender e discernir o que o Senhor, como autor das Escrituras, quer nos ensinar com tudo que nos deixou escrito. Ensina-nos a Tua vontade, ensina-nos o Teu desejo, ensina-nos o que Tu queres, Senhor. Não nos deixe entender e compreender a Bíblia segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso discernimento, segundo o nosso intelecto, porque a Bíblia não é de pessoal interpretação, mas de espiritual interpretação. Então que o Senhor, autor de todas as Escrituras, nos faça entender a Tua real vontade. É o que eu te peço e desde já te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para a nossa leitura? Josué capítulo 17, que vai falar a princípio da terra entregue a Manassés ocidental. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maqui, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, eles e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs das tribos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado.
Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã do outro lado do Jordão, pois os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Azer até Migmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul de Migmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Azer e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Azer foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, Nabote-Dor, Nafote-Dor, Endor, Taanaque e Megido, cada uma com seus assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques, onde vocês habitam, ou melhor, onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse dos seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam mais fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Capítulo 18. Distribuição do restante da terra. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-me para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois o seu serviço como sacerdotes do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor, aqui em Siló.
Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento de Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A terra entregue a Benjamim. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de José e Judá. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte em frente de Bet-Horon, e terminava em Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era a divisa ocidental. A divisa sul começava nos arredores de Kiriat-Jearim. Desse ponto a oeste se estendia até a fonte nas águas de Neftoa, e descia até o pé do monte que fica junto ao vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Hinom, atravessando a encosta sul da cidade, onde habitavam os jebuseus, e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em En-Semes e continuava até Gelilote, que fica em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois, descia até a pedra de Boã, e Boã era o filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. As cidades entregues a Benjamim. Essas foram as cidades entregues ao clã da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, a cidade dos jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Capítulo 19. A terra entregue a Simeão. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os povoados ao redor, e também os povoados vizinhos até Baalat-Beer, também conhecida como Ramá, do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Sarid. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezete e seguindo para o ribeiro junto a Jocneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Sarid até o limite de Quislot-Tabor, e dali para Daberate, subindo até Jafia.
Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idalá e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Issacar. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enedá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Azer. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Elcate, Ali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. A divisa a oeste chegava ao Carmelo e Sior-Labinate. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet-Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Ifta-El, e ia para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabu, ao norte, Abdon, Reob, Amon e Caná, até o grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Aquzibe, Umá, Afeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Naphtali. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaanim, passava por Adami-Negeb e Jabneel, até Lacum, e terminava no rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot-Tabor e ia para Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul, à divisa de Azer a oeste e ao rio Jordão a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Rakate, Kineret, Ademá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Dan. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberac, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e o território em frente a Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra. Por isso atacaram a cidade de Lezem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Josué. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Isso é bonito. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel por sorteio na presença do Senhor,
à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra. E agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 9, cujo título é Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou na terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz do homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Cegueira espiritual. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus.
Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Eu quero só fazer um adendo aqui. Há poucos dias me perguntaram por que eu chamo a tribo de Naftali ao invés de Naftali. E eu não vou dizer para vocês qual é a forma correta. Eu não sei dizer qual que é a forma correta, Naftali ou Naftali. Mas eu prefiro chamar de Naftali. Eu imagino que a tônica esteja ali, né? Naftali. Então, se você pensa de forma diferente, já peço que me desculpe e possa me suportar ouvindo falando dessa forma, tá bom? Não sei qual é a forma correta de soletrar, de falar o nome de Naftali. Então, se você pensa diferente, já vai me perdoando, tá bom? Bom, por hoje nós fechamos o nosso devocional. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você chegou até aqui, por favor, me dê o seu like e põe nos comentários concluídos. Se você chegou até aqui, põe lá, concluído, por favor, para que eu e a plataforma saibamos quantas pessoas estão chegando ao fim desse vídeo, como esse vídeo tem sido importante para as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, em nome de Jesus.